Olá pessoal, tudo bem? Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco, e vim aqui nessa transmissão, essa live, para falar sobre a superlua de 2019, né? Ela que das luas cheias é aquela que mais se destaca no céu perante as demais luas cheias do ano. E para trazer aqui a vocês, eu fiz um levantamento das principais perguntas, as perguntas mais frequentes a respeito desse fenômeno, digamos, acontecimento que é sobre a superlua de 2019. Nessas perguntas e respostas que vou mostrar para vocês, um pouco mais de detalhes e informações a respeito da superlua e o que é, detalhes que são perguntas muito frequentes, que as pessoas geralmente têm mais dúvidas sobre esse acontecimento. E que vai acontecer na noite dessa transmissão aqui da live. Eu estou gravando horas antes do início da noite para transmitir aqui para vocês e que vocês possam observar, apreciar ao vivo esse fenômeno que sempre é lindíssimo porque a gente está destacando aí o objeto celeste mais próximo de nós, que é a Lua, e que sempre nos admira, nos desperta encanto, informação também e conhecimento. Vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta é: quando será a superlua de 2019? Pois bem, para essa primeira pergunta fica logo a informação, como eu acabei de falar, que a superlua de 2019 acontecerá na noite desta terça, 19 de fevereiro de 2019. E para falar sobre esse fenômeno, já partindo aí de quando ela começa, é importante saber que você pode apreciar durante toda a noite da terça, 19 de fevereiro, e também durante a madrugada 20 de fevereiro de 2019, já a madrugada da quarta-feira. Então, vale para toda a noite e madrugada a observação do fenômeno. É importante você observar logo no início da noite, que é quando ela está ali próxima do horizonte, para causar aquela perspectiva de maior tamanho que a gente vai chegar já já com mais outras perguntas e respostas. Bem, então fica a data que já é aqui da transmissão, aqui da live, que é para que vocês apreciem e observem esse acontecimento. A segunda pergunta é aquela que instantaneamente todos nós fazemos: o que é uma superlua? Bem, ficou aí meio longo, mas dá para simplificar. Superlua é quando ocorre uma lua cheia que coincide no momento em que se encontra no ponto mais próximo da Terra, chamado de perigeu. Então você tem a coincidência entre a lua chegando na fase cheia com o momento em que ela está mais próxima da Terra. Esse momento mais próximo da Terra, esse ponto na órbita mais próximo da Terra, a gente chama na astronomia de perigeu. Portanto, em outras palavras, é quando a Lua chega à fase cheia e está no ponto da órbita mais próximo em relação à Terra. Bem, essa coincidência não é tão exata assim quanto a data e horário da Lua cheia, quanto a data e horário do perigeu. Geralmente a data é igual, né? Mas o horário é geralmente bem próximo. Se caso houver uma situação em que, além da data, o horário também esteja muito próximo ali, não na casa das horas, até dos minutos até, das horas sim também, a gente vai ter uma provável superlua mais destacada do que as outras superluas que acontecem. Mas isso aí vai ser uma diferença sutil. Ou seja, se você comparar a superlua de um ano com a superlua de outro ano, terá uma diferença, mas será muito sutil, em questão das distâncias mesmo que ela vai estar em relação à Terra. Então, fica aí a informação a respeito do que é uma superlua. É justamente essa coincidência entre ela estar na fase cheia, a lua cheia, com o momento em que ela está mais próximo da Terra, que é o perigeu. Então, quando há essa coincidência, a gente tem aí a superlua. Já já vou mostrar uma ilustração que configura isso na resposta de outra pergunta.
Aí vem uma outra pergunta muito feita, né? Qual a origem do termo superlua? Da onde veio esse termo superlua? E realmente é curioso mesmo saber da onde partiu esse termo superlua. Bem, por incrível que pareça, o termo superlua foi originalmente criado pelo astrólogo Richard Nolle em 1979. Isso mesmo, um astrólogo. Ele criou esse termo. Porém, ele até criou um conceito interessante, uma definição interessante para que uma superlua fosse de fato chamada superlua. Ele definiu que uma superlua seria uma lua cheia ou nova que ocorre quando a lua está a 90% ou quase isso da sua maior aproximação com a Terra em uma determinada órbita. Veja que nesse conceito ele também inclui, além da lua cheia, lua nova, ou seja, existe a superlua nova, assim como existe a superlua cheia. Porém, a gente não consegue observar a superlua nova, uma vez que a face iluminada está totalmente voltada para o oposto à posição da Terra, ou seja, a gente não consegue ver a face iluminada, ela está no outro sentido, e o sentido voltado para a Terra está escuro, uma vez que ela está aparecendo durante o dia, ela passa no céu ali juntamente com o Sol. Então, ele até conceituou de uma forma até interessante a respeito dessa faixa de 90%. Porém, com essa informação aí, a gente vai ter um número maior de prováveis superluas, né? E isso aí não iria ficar legal. Eu vou mostrar aqui um número aproximado que seria de 4 até 6 superluas num ano. Então, ficaria uma coisa meio assim vaga, perdida. Muito embora, normalmente, a gente vê no ano pelo menos 3 superluas, que eu chamo de quase. Né? A quase superlua de 2019 foi a do eclipse, 21 de janeiro, né? A data do eclipse. Eu vou dar aqui uma olhadinha. A 21 de janeiro, que foi a do eclipse. Agora, essa de 19 de fevereiro, que é de fato a superlua. Posteriormente, a quase superlua de 20 de março de 2019. O que é que eu quero dizer? Que é uma tríade, uma trilogia, né, de superluas, sendo uma quase, que antecede, ela fica ali, essa aqui foi de 21 de janeiro, porque ela realmente fica com as circunstâncias de coincidência entre fase cheia e superlua muito próxima. Aí depois vem a lua cheia, a superlua, perdão, a superlua de 2019 de fato, que é essa de 19 de fevereiro, e depois essa de 20 de março, que é uma quase. Então essa é quase por estar encostada à principal, que é a superlua de 2019, e depois é que sucede a de 20 de março de 2019. Mas isso aí, como eu acabei de ver aqui para vocês mostrar, é que essa coincidência, esse conceito que foi dito aqui pelo o Richard Nolle fica vago mesmo e não fica tão preciso. Mas vamos a outras perguntas que vão realmente definir melhor o conceito sobre superlua. Bem, aí é que está. Qual é a definição correta, segundo a astronomia, para o termo superlua? Antes tem uma informação aqui. Que a partir do ano de 2011, o termo superlua ele ganhou uma popularidade imensa, principalmente pela internet e também principalmente aí, ou seja, dois fatores principais, além da internet, a mídia televisiva que divulgou bastante essa lua maior, né, do que as outras que tem um nome que eu vou dizer agora, que essa lua maior aí do ano, ela foi apelidada, né, ou melhor, resgataram um termo superlua. Ele se popularizou em 2011. Então, de 2011 para cá, todo ano aí vai sendo divulgada a superlua de cada ano. Então, fica a informação
de que ganhou essa popularidade de 2011 para cá. Voltando lá para as perguntas, qual é a definição correta, segundo a astronomia, para o termo superlua? Bem simples. Na astronomia, quando a Lua está na fase cheia e coincidentemente chega no ponto mais próximo de sua órbita em relação à Terra, chama-se assim de Lua cheia do perigeu. Então, o conceito, segundo os astrônomos na astronomia, é Lua cheia do perigeu, não é superlua. Sendo assim, só há para cada ano uma única lua cheia mais próxima da Terra do que em meses anteriores e posteriores. Então não fica valendo muito esse conceito aí, né, da trilogia de superluas, porque fica uma coisa meio bagunçada, a pessoa não sabe, não teve no mês anterior, vai ter no mês posterior, e nesse mês agora tem, não. Aí só é uma, segundo aqui esse conceito, para cada ano, mas não é tão bem por cada ano, né? Aqui na astronomia, a superlua do perigeu ela também tem um ciclo, que eu vou mostrar agora, o que é esse ciclo, mas assim, para cada ano, porque aí pelo menos você marca. Então, a de 2017, a de 2016, a de 2018, e assim sucessivamente você vai tendo aquela que chega na fase cheia mais próxima do perigeu, e aí a lua cheia do perigeu de cada ano. Então, nesse caso, na astronomia, como eu disse há pouco, é o conceito de lua cheia do perigeu. Então, está aqui bem conceituado. Aí vem na sequência a representação em escala. Aqui, deixe-me apenas mostrar aqui, porque a câmera ficou um pouco cortada. Bem legal agora, só para falar, conceituar, apontar aqui e ficar melhor. Bem, nessas órbitas da Lua ao redor da Terra, ela gira, né? Ela faz a revolução, que é o movimento da Lua ao redor do nosso planeta. A Lua, por vezes, fica mais próxima da Terra e, por vezes, mais afastada. Então, se a gente reparar bem aqui, a órbita lunar é essa amarela, ela tem um momento onde está até o nome, órbita da Lua, com um tracinho amarelo. A gente vê aí na figura que essa parte aí está mais distante. E depois, veja que a órbita lunar é elíptica, ela é quase circular, não é tão bem circular, vai fazer com que a Lua fique mais próxima da Terra, onde tem lá o tracinho e lua cheia do perigeu e embaixo superlua, nas letras brancas. Isso daí é justamente essa coincidência, né? Quando você tem essa coincidência do momento em que a Lua chega à fase cheia e se encontra no ponto da órbita mais próximo da Terra, que é o perigeu. Nesse caso aqui, o círculo azul é como se fosse a faixa, como se fosse aquele círculo. Pronto, quando ela se aproxima daquela área ali, ela se encontra no perigeu. Uma vez quando está mais afastada, ela já está no limite ali considerado o apogeu. Então aqui a gente consegue ver isso nas letras azuis e no círculo azul, limite do perigeu. Veja que justamente lá onde tem lua cheia do perigeu e superlua em letras brancas, a gente vê que o amarelo da órbita da Lua está coincidindo com o limite do perigeu. Portanto, aí a superlua de 2019. Isso aí bem próximo. E o limite do apogeu, veja que ele está mais distante aqui, mais afastado, em comparação à Lua cheia do perigeu, porque não é esse ponto da órbita. O ponto da órbita está praticamente oposto, porque, por curiosidade, a gente teve a mini lua nova, né, que é quando a lua nova está mais afastada da Terra, justamente porque coincide a fase da lua nova com o apogeu. Veja que os conceitos começam a se agrupar, né? Você entendendo um fenômeno, um acontecimento, você tem justamente um outro que também está acontecendo ou que já ocorreu. Bem, essa ilustração aqui mostra razoavelmente como
ficam as posições das órbitas aqui, a marcação da órbita da Lua e quando é o limite do perigeu e o limite do apogeu. Isso aqui em razão de qual é a definição correta de segunda astronomia para o termo superlua. Então, fica aqui, né, que na astronomia a coincidência entre a Lua chegar à fase cheia e estar no ponto mais próximo da órbita em relação à Terra. A gente tem aí na astronomia a chamada lua cheia do perigeu. Bom, e agora a gente vai para a próxima pergunta. Isso. Qual é a data e horário da lua cheia e também do perigeu da Lua? Aí você pode perguntar, mas não é o 19 de fevereiro, a data de hoje aqui da transmissão da live? Mas eu quero mostrar para vocês a pequena diferença que existe de horas entre... A data é a mesma, tanto da lua cheia quanto do perigeu lunar são em 19 de fevereiro, mas a gente vai ver que a hora é diferente. A hora e os minutos da fase cheia, quando a Lua chega à fase cheia, difere um pouco, mas difere da hora e minuto do perigeu lunar. Então vamos ver aqui a informação. Bom, a Lua chegará à fase cheia hoje, 19 de fevereiro de 2019, às 12h53. Esse é o horário de Brasília. Então veja aí o horário em que a Lua está chegando à fase cheia. Então ela está chegando à fase cheia antes de nascer, antes da gente poder ver na linha do horizonte leste. Porque nesse momento aqui, para o Brasil, a gente não consegue contemplar a Lua cheia quando ela exatamente chega no horário cheio, da fase cheia. Porém, quando ela nascer, ela vai estar bem próxima dos 100% iluminada. Ela estará a uma distância de 356.846 quilômetros. Então veja aí também a informação quanto à distância que a Lua estará quando chega na fase cheia. Enquanto que a Lua alcançará o perigeu, ou seja, ela vai estar no ponto da órbita mais próximo em relação à Terra, também hoje, 19 de fevereiro de 2019, porém às 6h02, também no horário de Brasília. Ou seja, pelo menos 6 horas, pouco mais de 6 horas antes. Então, a gente vê a diferença. É praticamente aí amanhã, o início da manhã, é que ela chega ao ponto do perigeu. Ela estará a uma distância de 356.000 quilômetros e 761. Então, veja que a diferença é pequena, como eu tinha falado aqui a respeito dessa coincidência entre data e horas. Veja que aí tem uma diferença de pouco mais de 6 horas. A Lua chega primeiro no perigeu, 6 horas depois ela atinge a fase cheia. E o melhor momento para observar essa situação é justamente no início da noite ou durante toda a noite da terça, 19 de fevereiro de 2019. Digo isso principalmente para aquelas pessoas que querem registrar a Lua, depois pegar as informações para fazer um estudo de comparação que eu vou apresentar logo mais. Bom, aqui tem a imagem, né, a mesma informação, sendo que imagem, quando a Lua chega à fase cheia, que é a data que prevalece, 19 de fevereiro, porém às 12h53 ela chega horas depois na fase cheia, enquanto que o perigeu lunar se dá um pouquinho antes. Pelo menos são 6 horas de diferença aí entre o perigeu lunar e a lua cheia. Então, essas são informações a respeito da pergunta aí, qual é a data e horário da lua cheia, assim como do perigeu da Lua. E aqui a gente vai na sequência para
de quanto em quanto tempo acontece uma lua cheia? Essa eu diria que é uma das perguntas mais feitas, porque justamente as pessoas querem saber, finalmente, de quanto em quanto tempo acontece as superluas, né? Que ciclo, que período, como é, qual é a data em que eu vou saber. Vou explicar nessas informações aqui. Bom, as superluas repetem-se a cada 14 meses lunares, ou seja, a cada 14 vezes que a Lua retorna à fase cheia. Então são 14 luas cheias, a cada 14 luas cheias a gente tem a superlua, mais 14 luas cheias e aí assim sucessivamente. Isso totaliza um período de 1 ano, 1 mês e 18 dias. Isso aí é justamente baseado no ciclo lunar. Quando a gente diz 14 meses lunares, como tem aí acima na informação, então difere aí dos 14 meses do calendário. Portanto, de acordo com esse ciclo, a última superlua foi em 1º de janeiro de 2018. Então, aqui é a câmera, só vou aqui fazer assim. Bom, portanto, de acordo com esse ciclo, a última superlua foi em 1º de janeiro de 2018. Sim, coincidiu que a lua cheia caiu justamente em 1º de janeiro, assim como ela foi a lua cheia mais próxima da Terra, por estar no perigeu, coincidentemente com a fase cheia. Então, foi logo no início do ano passado, ano 2018. Então, foi também bem interessante de observar e observar durante o ano e acompanhar as luas cheias durante o ano. Então, está aí a questão dos ciclos das superluas, a repetição, digamos assim, de cada superlua. E aí vem uma imagem que, para mim, assim, é uma grande satisfação, um grande contentamento compartilhar com vocês esse registro, que são as luas cheias de 2018, que eu pude registrar através de um método que eu não utilizava antes, para registrar a Lua, Sol e outros objetos astronômicos, como principalmente realmente a Lua e o Sol. Eu utilizava câmera de telefone móvel, hoje smartphone, com telescópio ou telescópio tanto que eu tive. E atualmente não, recente, em tempos recentes, eu adotei um novo método que não é tão desconhecido aí, que é o método de foco primário, onde a gente tem um telescópio e acopla uma câmera DCLR semi-profissional, pode ser uma profissional, ao telescópio, em que todo o telescópio vira uma grande objetiva. E aí você tem uma qualidade bem interessante para observar. E também um quadro. O que é o quadro? É aquela cena ali, aquele limite ali, fica sempre o mesmo. Os parâmetros também que você utiliza ali podem ser usados para você comparar outras fotos da Lua ou até mesmo do Sol. E nesse caso dá para perceber bem aqui, eu que registrei aqui a superlua, como eu falei agora há pouco, que foi a última superlua antes desta, de 19 de fevereiro, que foi em 1º de janeiro. Você repara o tamanho, e na sequência, de 1º de janeiro, 31 de janeiro, que ela foi a, entre aspas, lua azul, tá azul aí porque eu utilizei um filtro mesmo para poder dar um destaque para diferenciar ela das outras luas, mas ela fica do mesmo jeito, assim como todas as luas, ela sempre se prevalece aí na sua aparência normal, branco com cinza. Que a gente teve em 2018, ano passado, duas luas azuis, ou seja, a gente teve 2 meses que tiveram uma segunda lua cheia dentro do mesmo mês, o mês de janeiro e o mês de março. Então a gente tem aqui, por isso que eu adicionei o filtro só para destacar, embora tenha o nome aí embaixo, lua azul. Mas o que é que eu quero mostrar aqui a respeito disso? É justamente o tamanho da lua. Veja que aí, através de uma foto, em que você realmente tem um parâmetro para comparar, que isso aí eu vou falar em outras perguntas e respostas aqui, se dá para anotar, se não dá, como é que vai ser o aspecto da Lua.
Então você nota que a Lua, de fato, a superlua, ela é maior por estar mais próxima da Terra e gradativamente, mês a mês, né? Ou melhor, a cada lua cheia, ela vai descoincidindo aquele momento em que é lua cheia com o perigeu, até que vai passando as fases cheias e chega aqui bem quase no centro da imagem o oposto à superlua, que é a minilua. Ao invés da lua cheia coincidir com o perigeu, o momento em que ela está mais próxima, há também a coincidência da lua cheia com o apogeu, que é quando a lua está mais afastada, está próxima do ponto mais afastado em relação à Terra. Quando há essa coincidência, a gente tem a minilua. Você pode ver em outros sites, normalmente de língua inglesa, chamar de micromoon, microlua. Né? Pode ser também assim, minilua, microlua, ou, segundo a astronomia, a lua cheia do apogeu. Aí no caso é a do apogeu. Coincidência também, além de ter sido uma lua cheia do apogeu, uma mini-lua, essa mini-lua coincidiu com o eclipse lunar total. Então está aqui o registro aqui da lua eclipsada em 27 de julho. Isso aí é uma informação, tem uma informação bem interessante nessa imagem aqui, porque você também tem esses acontecimentos coincidentes ao registrar as luas cheias. E posteriormente, ela depois vai saindo dessa coincidência aí da lua cheia com o apogeu para ir gradativamente ir para a coincidência com o perigeu. Aqui são as luas cheias de 2018, então vai até dezembro. Já notei que a de janeiro está um pouco maior do que essa de 23 de dezembro. E provavelmente, ligeiramente, esteja essa de hoje, 19 de fevereiro. Então tá aí essa informação que eu aprecio bastante por ter conseguido, é histórica para mim, por cada uma dessas luas ter conseguido registrar, porque você sabe que tem que ter as favoráveis condições para registrar as luas cheias e compor um verdadeiro calendário de luas cheias que foi aí do ano de 2018. Bem, mas vamos seguindo nas informações, nas perguntas e respostas. Qual é o aspecto ao ver uma superlua? Essa diria que é a pergunta que mais as pessoas também mais fazem é: como é que vai estar a lua cheia do perigeu ou a superlua quando eu ver no céu? De que forma eu vou vê-la no céu? Então, vamos aqui para as perguntas e na resposta a gente tem o seguinte: o que se evidencia numa superlua é, primeiro, que ela fica 14% maior, agora 14% maior em relação à menor das luas cheias, que é a que a gente viu há pouco ali na imagem, a lua cheia do apogeu, a mini-lua. Então ela pode ficar até 14% maior. Na média, se a gente for pelo parâmetro média, é em torno de 7%, pouco mais de 7%. Então, cuidado aí nas informações para você saber quando ler, saber por que é 14, que aí é a partir de uma lua cheia do apogeu, a mais afastada, mini-lua, ela pode ficar até 14%. Em média, da média, até 7% maior. Aí a gente vê aqui, nessa animação, a informação da esquerda. Na informação da direita, também, ela pode ficar até 30% mais brilhante no céu, refletindo mais por estar mais próxima da Terra, maior, né, e mais próxima, e aí esse brilho ficar mais significativo. Brilho este, é claro, proveniente do reflexo da luz solar. Diria que essa é o maior destaque, a informação que mais se destaca, o aspecto que mais se destaca na Lua
é de fato esse brilho. Realmente, se você puder contemplar uma lua cheia num local rural, na área rural, uma área que esteja bem afastada do centro urbano, a paisagem fica, entre aspas, iluminada pela lua. Numa lua cheia do apogeu ou demais luas do ano, próximas à lua cheia do apogeu, você percebe que clareia, né? O luar, ele clareia, mas não tanto quanto um período próximo ou na data de uma superlua. Realmente há um destaque a um luar mais intenso. Então, esse 30% mais brilhante da direita é comparado justamente à lua cheia mais afastada da Terra. Na média, aí já fica em torno de 15% mais brilhante. Então é importante a gente saber o parâmetro, a partir de que é 14% maior e a partir de que é 30% mais brilhante. 14 e 30, tamanho e brilho, comparado à lua cheia mais afastada da Terra, a mini-lua ou a lua cheia do apogeu. Se traçar para a média, a nível médio, tirando a média, né, entre a lua mais próxima e mais afastada, a gente tem aí 7 para o tamanho e 15 para o brilho. Então fica essa informação. Porém, na prática, como é que a gente evidencia isso? O que na prática a gente nota? Na prática, a gente não pode esperar uma lua cheia como essa. Aí você pode dizer, então essa imagem não é real? Sim, é uma imagem real. Mas para ter esse tipo de imagem, o fotógrafo ou observador tem que estar muito distante do primeiro plano, que é aqui o observatório, que nessa imagem aqui é sobre o observatório Lick, né, que fica acima do Monte Hamilton, em San José, Califórnia. Essa bela foto aqui, eu queria pegar aqui os créditos e informações, né, do Rick Baldridge, que registrou essa bela foto. Ele teve que estar bem distante aí do primeiro plano, que é onde está o observatório, e poder testemunhar no segundo plano a Lua surgindo aí no horizonte e causar esse aspecto de gigante. Mas vocês sabem que a realidade, se de fato você estivesse observando ali, veria a Lua pequena. Essa perspectiva aí, ela foi propositalmente causada pelo ponto de vista do fotógrafo, do primeiro plano, bem distante, e a lua cheia lá no horizonte. Para ter uma imagem como essa aí, você teria que propositalmente compor a cena dessa forma. Lua cheia próximo do nascente, um objeto também bem distante de você na hora de registrar a foto, e você com a câmera poder registrar assim. Mas observar essa perspectiva aí a gente não vê. Então calma, não é um motivo para susto e pânico imaginar que você vai ver uma lua cheia enorme no céu, que incrivelmente é veiculado algo desse tipo na internet. A gente divulga imagens como essa aí, como um chamativo, confesso, mas ao mesmo tempo é importantíssimo esclarecer, elucidar esse real aspecto, que não é bem assim o que a gente vai ver no céu. Bom, voltando lá para as perguntas e respostas, então veja bem que existem mitos e verdades sobre a superlua. E aí é uma pergunta bem interessante, porque é para que a gente veja, será que dá para notar no céu a diferença entre uma superlua e uma minilua? A superlua, que é essa, a lua cheia do perigeu, quando é lua cheia, coincidindo com o momento mais próximo da Terra, versus uma mini-lua, que é a lua cheia do apogeu, a lua cheia que está próxima do ponto mais afastado em relação à Terra. Então, digo a vocês, antes da imagem, da ilustração que vem a seguir, da imagem, melhor dizendo, que não dá para notar assim se você for um observador
que pegue pouca referência no céu ou até mesmo que pouco observe. Se você já é um observador moderado, que está ali sempre olhando mês a mês, né, as fases cheias, né, as luas cheias, dá para notar, mas não é algo instantâneo não. Eu reparei já desde a noite anterior, né, aqui a transmissão ontem, que de fato a gente já percebe ela características, né, aquelas feições brancas da Lua, os mares lunares, que são as feições escuras da Lua, quando você vai observando luas cheias anteriores. E não é de um mês para trás, não, porque a diferença é muito pouca visualmente. Isso para um observador médio avançado, pessoal. Calma aí, médio avançado. Mas para um observador que apenas admira, olha, mas não procura assim uma sutileza para poder diferenciar, realmente não tem diferença nenhuma. Você pode estar ali olhando a lua cheia, mini lua do apogeu, com a superlua, lua cheia do perigeu, e não vai notar algo diferente. Mas se você já é médio, avançado, vai observando, pega ali um parâmetro, pode ser em terra, um prédio, algo assim, aí você realmente vê uma diferença. Eu confesso a vocês que é um desafio para poder pegar parâmetros na própria Lua, para você distinguir o que é que você está vendo um pouco mais ali diferente. Mas, como eu disse, para quem já está bem observando mês a mês, e se comparando a meses atrás, isso aí já puxa um pouco a sua memória visual, e aí causa um desafio. Mas a nível geral, digo a vocês, pouco nota-se alguma diferença, mas isso não tira a vontade e admiração de testemunhar e vislumbrar essa superlua de 2019. Bem, aí aqui eu mostro para vocês em que a gente pode melhor testemunhar, que é através do registro. Então, aqui eu vou só tirar um pouquinho a câmera para mostrar que, de fato, a gente consegue perceber quando você tem o telescópio, a câmera, seguindo aquele mesmo quadro, né, que é a ampliação nem mais próximo nem mais afastado, se mantém aquela ampliação, aquele mesmo tamanho de quadro, de cena, aí você percebe que há uma diferença sim entre a lua cheia do perigeu, a superlua, versus a lua cheia do apogeu ou a mini-lua. Aqui a da esquerda, dá para ver ela mais próxima, tá? Aí é só metade dela para se comparar com a metade da mini-lua. A gente vê na superlua à esquerda, de 1º de janeiro de 2018, de fato, esse maior tamanho. Já a da direita é aquela do 27 de julho do eclipse, que eu registrei pouco depois, quando a Lua já saiu da fase da totalidade, já da parcialidade, quando encerrou o eclipse, para ficar aí um melhor contraste. Então, a gente percebe nessa situação aí a diferença. Então, se você tem um telescópio, uma luneta, um binóculo, você até pode reparar visualmente, meses antes, meses depois, que a Lua ela fica menor naquele campo de visão do seu equipamento, até mesmo de uma câmera, mas o registro, sim, ele vai dar um destaque maior, e melhor vai ficar esse destaque quando você faz exatamente essa composição aí, que é comparando a lua cheia do perigeu versus a lua cheia do apogeu. Também para mim isso é um registro muito valioso, assim quanto a captura mesmo, porque foi utilizado através desse método de câmera acoplada a um telescópio, e aí eu pude ter os parâmetros mesmos parâmetros para comparar uma com a outra. Só posso comparar se tiver os mesmos parâmetros. Se eu alterar, isso aí realmente vai estar afetando o resultado e a amostra disso como um estudo, porque realmente tem um cronograma para mostrar, um cronograma para poder seguir aí
chegar a essa conclusão de comparação. Bem, então essas são as principais perguntas e respostas a respeito da superlua de 2019. Se você registrar essa superlua, seguindo parâmetros, se você tem aí um binóculo, um telescópio, uma câmera, com uma teleobjetiva generosa que realmente aproxime bem, você enquadre bem ali a Lua, você pode compará-la especialmente com a mini-lua ou a lua cheia do apogeu, que será em setembro, 13 para 14 de setembro de 2019, setembro deste ano. Seria aí nesse caso para você justamente comparar aquela maior lua, a lua cheia do apogeu, do perigeu, a lua cheia do perigeu, superlua, versus a lua cheia do apogeu, mini-lua. E aí na comparação, se você quiser editar e juntar, você vai ver que uma maior e a outra menor. Então, essas informações que eu estou passando aqui, detalhes, informações, ilustrações e praticamente todas essas imagens, fotos e ilustrações que eu mostrei aqui na transmissão, elas estão no link da descrição, que é o post da Superlua de 2019. Convido e peço para que vocês acessem, visitem esse conteúdo dedicadamente feito para que vocês saibam sobre esse acontecimento. A gente chama muito assim, às vezes até eu mesmo chamo de fenômeno, mas na verdade é um acontecimento, porque tem aí uma junção de fatores para chegar à superlua ou até mesmo a mini-lua, como a gente acabou aprendendo também dentro dessa apresentação maior aí sobre a superlua de 2019. Além desse convite, que eu gostaria que vocês acessassem, compartilhem com seus amigos esse conteúdo, essas informações, assim como aqui a live. Convide amigos, deixe o gostei se possível, para que isso vai ajudando a relevância tanto do vídeo, como também o engajamento entre o conteúdo e as pessoas que vão cada vez mais procurando a respeito da Superlua 19, que são as informações e outros detalhes sobre esse acontecimento astronômico. Eu vou ficando já por aqui. Agradeço quem está acompanhando a transmissão, quem acompanhou e interagiu. Eu sou James Solon, professor de astronomia do Astro PE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Até a próxima live e inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e a gente se vê na próxima transmissão. Tchau!